necessidade hoje do Vasco, o jogo fica muito concentrado por dentro. O Carille tem uma característica muito clara, que é um treinador que monta boas defesas. Você vê que o time não está exposto como esteve na temporada anterior. Mas a gente vai saber mais realmente ao certo, assim, quando a gente vê um confronto mais equilibrado. Semana que vem já assim. tem um clássico com o Fluminense. Pois Talvez eu quero ver, exato. O time titular melhorou, né? Você falou do elenco, né? Melhorou porque contrata o Tietê, que é um jogador importante, campeão onde passou, né? Mesmo tendo sido reserva ano passado no Botafogo, cara importante. E aí tem outros dois reforços, não são contratações, mas são dois reforços. Volta o Jair, né? Que foi muito tempo lesionado, principalmente o Paulinho. O Paulinho é excelente jogador, muito bom meio-campista, marca, chega na frente, é rápido, né? Ele é muito dinâmico, aparece aqui, aparece lá. É um cara que vai ajudar muito o Vasco. Então, os jogadores que você falou aí, né? Entrou o Hugo Moura, tinha o Matheus, esses caras eram titulares. Agora eles são reservas, já significa que muda bastante o seu meio-campo. Melhorou, mas precisa, tô com a Calama, precisa muito de jogador de velocidade para jogar na frente, principalmente para você melhorar o desempenho, por exemplo, do Coutinho, né? Ter cara passando de um lado para o outro, para ele dar passe, abrir espaço para ele, vai ser importante. São os Piratas do Carille. Vamos ver o Carille falando? Depois da vitória em cima do Maricá. Vamos lá, fala, Carille. Não tem laboratório, cara. O que tem aqui são cuidados, né? Não é reclamação, mas sim uma constatação que o nosso calendário é muito difícil para nós. 23 dias hoje de trabalho, 6º jogo do campeonato, dividindo o grupo, uns jogaram o primeiro jogo, outros não, e você vem numa sequência de quinta, domingo e quarta, e já tem sábado, né? Não é fácil, você quer dar conjunto, mas você tem que pensar na temporada, tem que pensar na saúde dos jogadores, né? Então não é laboratório, não. Conheço a maioria desses jogadores, se não trabalhou comigo, acompanho, né? Que é o nosso trabalho de acompanhar, e tem muita coisa para melhorar. Muito feliz com esse início e sabendo que tem que melhorar com vitória, é melhor ainda, né? Vai passando confiança para o grupo e a gente mostra que está no caminho certo, um grupo muito interessado todos os dias ali. Acompanhei o trabalho hoje lá de manhã de quem não veio para o jogo, um trabalho forte, de força no campo para que a gente possa suportar a temporada toda. A briga está em aberta, não tem time definido ainda. Isso é bom, porque se o Hugo hoje não estiver jogando nos titulares, vai forçar com que os titulares vão bem, porque ele vem ali. O Matheus já jogou bem o ano passado, que eu lembro bem, que eu acompanhei bem. Então, isso dá o equilíbrio. Em alguns setores da equipe está muito equilibrado, e isso é bom, né? O sistema defensivo hoje foi muito bom. Os dois zagueiros, os laterais na parte defensiva ali se comportaram muito bem. Sofremos pouco com um time bem entrosado e a gente ainda faltando entrosamento. E ele falou também de um projetinho de jogar Payet e Coutinho como titulares. Tem condições, tem esse papo de um ou outro, dá para jogar os dois? Difícil porque os dois quando entram, né, você vê que a parte física ainda pega muito, né, de movimentação mesmo, com a bola, espetaculares os dois, né, o Coutinho fez um golaço, estava até comentando no jogo retrasado, né, o Payet quando entra está sempre participando, mas é difícil jogar os dois porque o time precisa marcar, né, já tem o Verratti. Ainda tem isso. Você tem um Rony da vida jogando no ataque, se mata o tempo todo, volta aqui para marcar, tá lá na frente. Pô, mas o Verratti faz isso, pô. Mas ele tem limitação de velocidade. Ele faz o que ele consegue. Mas se o cara mais rápido passar dele, ele não pega, não tem jeito. E aí, se ele voltar tudo aqui para deixar os dois lá na frente, depois, quando roubar a bola, não vai ter o centroavante lá. Então, eu acho muito difícil funcionar. E conhecendo o próprio Carille, né? Eu acho difícil o próprio Carille, tirando os jogos específicos, claro, durante um jogo. Ele fala isso. Mas eu acho difícil, sei lá, ter um Vasco e Flamengo, ele não semifinal de Campeonato Carioca, ele entrar com Coutinho e Payet. Acho difícil. Se acontecer, vai acontecer em jogos específicos e dependendo da característica que o jogo está apresentando. Às vezes o placar já está muito bem encaminhado, é preciso você ter um pouco mais de toque de bola, a outra equipe, com a vantagem que o Vasco está possuindo, sai de maneira desesperada, mas se acontecer, vai ser raro, não vai ser algo, não vai ser uma solução a qual ele vai recorrer, como, poxa, eu preciso dar mais qualidade, eu não creio. Se a gente pensar no time titular que está jogando agora, tá? Começo de temporada, o time titular do Carille, do meio para frente. Ele está fazendo o Jair, um primeiro volante. Posso só, já que você falou do Jair, a gente está vendo o GC, né? Carille diz que o Payet não deve jogar e elogia o Hugo Moura. O Hugo Moura, eu acho que ele está muito na briga. Ele entrou bem. Ele entrou bem, vem entrando bem. É um jogador que ele tem uma imposição física que nem um outro jogador ali que consegue fazer nessa função da equipe titular. Sim. Por exemplo, acho que vai ter uma briga muito interessante entre o próprio Hugo Moura e o Jair. Sim. Só para você continuar, apesar que você citou isso. Ele começou assim, né? O Jair, eu concordo com você, o Hugo Moura tá entrando bem. Aí ele faz o Tietê mais pelo lado direito, né? Uma trinca de meio campo, tá? O Tietê um pouquinho mais pela direita, o Paulinho mais pela esquerda. Ele até tá dando muita mobilidade para eles se mexerem, mas começa assim. Aí tem o Coutinho,
que é um pouco mais pela esquerda do ataque, não é o ponta, né? Ele fica ali flutuando. E o Alex Teixeira, que é o segundo atacante, mas flutua mais pelo lado direito, até porque no momento defensivo ele que fecha a linha do meio campo pelo lado direito. Então são esses dois caras mais o Verratti. O Payet entraria no lugar de quem? Vamos ver, Coutinho já vai jogar, né? Para jogar os dois, na minha opinião, seria no lugar do Alex Teixeira. Já é um time que está faltando velocidade. A Aline falou aqui, já está faltando velocidade. A cadência fica muito cadenciada. E se você tirar um desses três do meio, são os destaques desse começo. Essa trinca do meio campo é o que está dando certo. São os caras que dão mobilidade, sabem jogar, chegam na frente, voltam para marcar. Ele vai entrar no lugar de quem? Eu acho que eu vejo isso no lugar do Alex Teixeira, mas ia ficar o time mais lento. E aí quem vai voltar para fazer esse lado direito do meio campo? O Payet? Não consigo muito enxergar isso acontecendo. Além disso, além de todas essas questões elencadas por você, essa não é uma formação pela qual o Fábio Carille tenha tanto encanto assim. Não é, porque aí você tem que olhar também o perfil do técnico, né? Abrir mão de marcação. Qual é o perfil dele? O jeito que ele está jogando agora já foge do perfil dele, porque ele não tem jogadores de lado. Ele é o clássico de 4-2-3-1, né? Exatamente. Dois caras de velocidade, ele volta. Só que o Vasco não tem esses caras. Vai e volta como tinha no Santos na Série B do ano passado. Então, para que essa formação você a veja em campo, a circunstância do jogo vai ter que ser muito especial para ele aí chegar e dizer, olha, agora vamos ficar ali, tá o Coutinho, vai sair fulano e vai entrar o Payet. Mas vai ser raro. Se acontecer, mesmo assim, será raro. E a escolha do Carille de dar uma rodada no time deu certo, hein, Pedrosa? Gostou da partida do Vasco? Olha, Fernanda... Lembrando que o Maricá é o líder do campeonato. Ainda né? O líder do... Não, agora o líder é o Volta Redonda. Mas até ontem era o Maricá. Sim, o Maricá, inclusive, era o único time invicto junto com o Vasco da Gama. O Vasco foi lá e tirou a invencibilidade do Maricá e agora é o único invicto. O Vasco divide a liderança do Carioca. Volta Redonda com 12, o Vasco com 12, mas o Volta Redonda tem uma vitória a mais. Cara, eu no primeiro tempo achei que o time ficou bem morno, natural também pela falta de entrosamento. Quando você não tem Jair, Tietê e Paulinho, que são três jogadores que conseguem dar uma dinâmica muito maior para esse meio campo, o time fica um pouco mais engessado, mas natural também. E no segundo tempo o Vasco cresceu muito, justamente com as entradas do Tietê, do Paulo Henrique e do Lucas Piton. Então o time começou a gerar um pouco mais de jogo, o Payet teve um pouco mais de companhia também, até perdeu um gol ali no início, depois quase fez um golaço, mas de forma geral ele cresceu de rendimento no segundo tempo, coisa que ele não tinha feito na primeira etapa. E o Paulo Henrique, cara, eu tenho destacado que nessa partida eu gostaria de falar muito de como esse jogador vem crescendo no Vasco da Gama desde 2023. Para quem não se lembra, o Paulo Henrique foi o responsável, por exemplo, por fazer a jogada que deu o cruzamento para o Serginho, que salvou o Vasco da Série B em 2023. Em 2024, o Paulo Henrique mais uma vez faz uma temporada de alto nível e ele começa 2025 da mesma maneira. Então, cara, são 2 gols já nesses últimos jogos. É um atleta que tem força física, que tem recomposição. Um lateral aí que, pra mim, na minha visão, de lateral direito no futebol brasileiro, ele está também na primeira régua, na primeira prateleira. Paulo Henrique é muito bom jogador e deveria ser mais valorizado. É subestimado na minha visão. Eu sempre lembro aqui, né, desse 2023. Sim, que ele também fez gol. Ai, meu Deus, eu detesto esse gol. E de um jeito dele. parecido até. Ele fez o gol no Botafogo. Foi 1-0 o jogo puxando apenas. Pra canhota. Num momento crucial do Botafogo na temporada. Talvez se ele tivesse vencido aquele clássico, as coisas poderiam ter outro caminho naquele ano, né? E, enfim, o PH foi esse cara decisivo. Sim. Ele tem muita força. Ele tem muita velocidade e isso é meio... Você olha ele pegando a bola e fala assim, esse cara não vai subir nada com velocidade, né? E ele sobe com muita força e velocidade, assim, eu acho que é mesmo um lateral. É claro que ele ainda tem coisas a amadurecer, eu acho até no terço final. Às vezes ele, na hora de escolher o que vai fazer com a bola no fim do trajeto, que ele faz belíssimo, às vezes as escolhas não são as melhores. Você já vê um Piton com isso já desenvolvido. Mas eu acho que é uma coisa que o PH vai talvez desenvolver nessa temporada, Vini. Porque o que a gente vê é um crescimento desse garoto a cada jogo que passa. Nunca é tarde para evoluir, né? E de fato ele vem evoluindo com a camisa do Vasco da Gama. E eu sempre destaquei aqui a regularidade dele. Ele não é craque, ele não vai te apresentar um jogo maravilhoso, mas você sabe que ele vai dar conta do recado. Né? Mas eu acho que pro lateral, eu acho que ele é um cara... O que eu tô querendo dizer é que não é um demérito ao jogador, só tô querendo dizer o seguinte, o jogador, ele entrega aquilo que é importante entregar. Você não vai ver ele fazendo uma presepada, muito pelo contrário, você vai ver ele fazendo jogadas importantes como essa do gol contra o Maricá. É um jogador forte também. Ele, assim, mal comparado, me lembra muito o Rodinei, a característica forte.
e fisicamente falando aguenta o tranco. Então, assim, é um jogador que de fato o Vasco fez muito bem em comprar esse jogador, custo-benefício muito bom, e ele tem sido aí um jogador importante pelo lado direito do Vasco da Gama. Ô Pedrosa, você falou bem, claro, a gente sempre destacando, mas esse início de temporada e o Carioca é bom pra gente também perceber as carências dos times, né? Sim. E qual hoje é a carência que você percebe no Vasco? São os extremos. O Vasco não tem ponta. Não tem ponta esquerda e nem tem ponta direita. E a gente pode trazer a informação de que o Vasco continua negociando com o Brian Rodrigues, fez a última proposta por ele, considerada ótima proposta. Inclusive, já teve o sim do jogador. O jogador quer vir jogar no Vasco da Gama, mas depende da resposta do presidente do América do México, que deve acontecer até sexta-feira. E se não acontecer até sexta-feira, o Vasco desiste do negócio. O Vasco não vai ficar insistindo, fez o que tinha que fazer, foi até o seu limite e já tem outros jogadores mapeados para a posição e com propostas na mesa, inclusive. Então, assim, se o Brian Rodrigues, que é o grande alvo do Vasco, que é a grande prioridade, ele é bom, ele é muito bom jogador. Assim, para chegar no futebol brasileiro, é um jogador que chegaria também para estar entre os melhores pontas do futebol brasileiro. Sério, 24 anos, jogador da seleção uruguaia, é agudo, é habilidoso, dá assistência, faz gol. Ele seria uma baita de uma contratação para o Vasco da Gama. Então, até quando que o vascaíno pode ficar até amanhã. O Vasco espera essa resposta até amanhã, para ter pelo menos um panorama. Ó, não, sim ou melhora um pouquinho aqui. Não sei se o Vasco melhoraria, porque essa última proposta já foi muito boa. O ponto depende do presidente do América do México. Se ele disser sim, já está acertado com o jogador vem pro Vasco da Gama. Vocês não fazem igual a gente faz, de entrar na rede social? Vai lá na rede social do Eu homem, acho que já foram. Já foram? É, porque mas e do presidente do América do México? Não é mais sobre ele. Pelo Brian, ele vem. Mas não é pra ele, é pro presidente do América do México. Aí corre risco do presidente ficar, será? Encheram minha caixa aqui, não vou liberar esse jogador não. Corre risco do presidente pensar, pô, eles querem tanto assim, então eu vou pedir mais. É verdade, Nenê, gente, não faz isso E já tá pedindo mais já tem um tempo, velho. É isso. Vocês estão com toda a razão.